Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa A Gente Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos. Interaja com o programa Gente que Fala a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, 973350038. De novo, 973350038. E não se esqueça da hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados, que vão compor a nossa bancada para análise e debate dos nossos temas. Estela Azulay, jornalista, analista de perfil, fundadora e diretora da Escola de Pais XD e colunista do programa Papo de Mãe do UOL. Tudo bem, Estela? Seja bem-vinda. Estela, acho que não está conosco, algum problema com a conexão da Estela neste momento, mas vamos dando sequência aqui. Também com a gente o Caio Cunha, presidente da WSI Master Brasil. Caio, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem? Estamos caminhando muito bem. Bom início de ano a todos. Bom início de ano, seja bem-vindo a essa participação no programa Gente que Fala, dando sequência aqui na formação da nossa bancada, professor Lucas Fonseca, porta-voz do Grupo Educacional Favene. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Uma honra estar aqui. Feliz ano novo para todos nós aí. Muito obrigado pela presença, feliz ano novo, com saúde, com alegria. Agora também com a gente o Alfredo Freitas, engenheiro de controle e automação, diretor de educação e tecnologia da Ambra University nos Estados Unidos. Alfredo, bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Feliz ano novo, um excelente ano de 2021 para todos. Você, dessa vez, no Maranhão, em São Luís, é isso? Exatamente, visitando familiares aqui no meu estado do Maranhão. Muito bem. E agora também eu vou apresentar já com a conexão aqui retomada, a Estela Azulay, jornalista, analista de perfil, fundadora e diretora da Escola de Pais XD, também colunista do programa Papo de Mãe do UOL. Tudo bem, Estela, com a sua conexão, com você? Tudo tranquilo aí? Agora sim, né? Essa coisa da vida online tem dessas, prega essas peças, né? Entrei no ar, na hora que o programa entrou, eu caí. Mas estamos aí juntos mais uma vez, Mauro, obrigada pelo convite e vamos aí agregar um pouquinho do que a gente pode agregar nos dias de hoje, durante esse programa. É o que eu brinquei aqui antes da gente entrar no ar, naquela conversa inicial aqui dos bastidores, né? Tem o Wi-Fi e tem o Wi-Fi, né? Aquele que foi embora e não volta mais e deixa a gente na mão. Mas vamos lá, o nosso primeiro assunto de hoje, 12:04, a Justiça de São Paulo indeferiu liminar em ação proposta por sindicatos que pedia a suspensão da possibilidade de retorno das atividades presenciais nas escolas do estado de São Paulo a partir de fevereiro. Aqui na capital, a prefeitura ainda deve decidir nos próximos dias como deverá ser esse retorno, provavelmente intercalando as atividades presenciais e online. De qualquer modo, muitas escolas e faculdades também vêm apostando no aumento dos cursos via internet. A gente falou a respeito disso ontem. O prefeito Bruno Covas, aqui na capital, aguarda o resultado de um inquérito sorológico, é o quinto já sendo feito, com estudantes entre 4 e 14 anos de idade. Existe uma orientação do governo de São Paulo para que as aulas sejam retomadas de forma presencial, de forma obrigatória, naquele decreto que foi publicado em 18 de dezembro. Porém, a capital ainda prefere aguardar os resultados desse estudo. Agora, Lucas, claro, muita gente entrou nessa nova realidade do ensino online, gente que tem a possibilidade, tem um computador, tem internet, tem um equipamento para poder fazer isso, e aqueles que a gente sabe que não tiveram a mesma oportunidade. Mas como é que o mercado, como é que o mundo da educação deve se comportar nesse ano em relação a isso tudo? Ganhou o corpo essa questão do ensino à distância, das aulas online? Tem gente também que não se adapta a isso, né?
Exatamente, é uma grande provocação que todos nós temos agora em olhar para essa educação, né, seja digital, presencial ou híbrida, como uma ação que precisa ser desenvolvida. Talvez a grande boa novidade que nós temos em 2021 que a pandemia não é mais algo novo, já estamos há quase um ano vivendo isso. E a educação ela é provocada a perceber quais ações podemos desenvolver. Eu tenho muito convidado todos os professores e gestores da educação a perceber o quanto estamos prontos para lidar com a diversidade, uma vez que não é mais novidade, e a gente precisa realmente olhar para a educação com atenção mais especial a partir de agora. O que acontece é que houve uma adaptação. A aula presencial virou uma aula online. Não é exatamente o ensino à distância. O conceito de ensino à distância é outra coisa, né? Totalmente diferente. E, na verdade, o ensino à distância ele não foi programado para viver dentro de uma adversidade, como todos nós fomos provocados a viver, né? Então, a aula online que aconteceu em 2020, ela é diferente de uma estrutura EAD. Há toda uma preparação. Quando o aluno ele compra um curso, ele vai fazer uma matrícula em uma faculdade ou uma escola, ele tem toda uma programação mental em como que ele vai desempenhar isso. Todos nós fomos surpreendidos em 2020 e ninguém estava pronto para lidar com isso. Talvez o maior aprendizado que nós tenhamos quando passar tudo isso é que dentro da educação a gente precisa trazer à tona essas evidências. Como você falou sobre quem tem computador, quem não tem. O aluno que não tem internet em casa já estava prejudicado há um bom tempo. Agora ficou muito mais evidente as diferenças e a educação precisa olhar para isso. E para aqueles alunos que têm a tecnologia na mão, têm toda a possibilidade, mas não se dá bem com esse formato? Talvez o grande aprendizado que nós tenhamos também é olhar agora o comprometimento do aluno, até porque não existe profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. E esse profissional de sucesso, o comportamento dele já se apresenta enquanto aluno. Eu tenho falado para os meus alunos, para as pessoas que eu acompanho, sobre olhar agora dentro da disciplina, o comprometimento, a dedicação em prol de algo. Se já era desafiador manter a atenção em uma sala de aula, imagina online, né? Então, agora é hora de vai separar mesmo quem realmente quer algo, alguém que quer fazer acontecer, e aqueles que tinham a tendência a procrastinar, a protelar, vai ter ainda mais desafios. Então, alunos que estão nos ouvindo e assistindo, a hora é agora de já se demonstrar quais seus comportamentos que você terá no futuro enquanto profissional, enquanto estudante agora. Stella, quero te ouvir a respeito desse tema. A gente conversava antes do programa começar. Eu vou dar um spoiler aqui do seu trabalho, do seu programa aí ao longo da semana. Você vai ter uma entrevista com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, para tratar deste e de outros assuntos. O que você já pode falar para a gente sobre isso? Eu vou ter, inclusive, com a participação da Cláudia Costin também, e da Lana, do Movimento Escolas Abertas, e de uma psiquiatra que faz parte da minha equipe da Escola de Paz, né? Eu acho que existe uma complexidade que vai muito além dessas questões. Claro que essas questões são gritantes, né? A diferença social, o acesso à internet, a questão que o Lucas trouxe em relação ao comportamento e postura do aluno, mas nós temos que olhar para dentro da casa, da família. E durante a pandemia, com o isolamento, com as perdas financeiras, com os relacionamentos muito abalados, isso refletiu muito nas crianças, nos adolescentes, que conviveram, muitas vezes, com violência, com brigas, com a falta de itens básicos para a sobrevivência dele. Então, é até complexo a gente falar, determinar a postura, o comportamento de um estudante durante essas aulas online, porque não reflete, na verdade, a realidade dele, ele reflete uma realidade de um isolamento que acabou influenciando o comportamento, a saúde mental de todos. Então, essa questão das aulas online, ela vai muito além da inclusão tecnológica, muito além da postura do comprometimento do estudante, que, claro, faz parte... Eu sou mãe de 4 filhos, né? Eu tenho, inclusive, uma filha estudando em Manchester, que está em lockdown lá agora, lá na Inglaterra. E tenho 2 filhos, um de 11 e um de 16, quer dizer, pré-adolescentes e adolescentes, que em casa tiveram acesso a um computador individual para cada um, a um espaço para que eles pudessem, mas sem o papel, a minha lucidez, a minha postura, eu acho que mesmo eles sendo comprometidos, eles teriam muita dificuldade, porque o enfrentamento, ele é muito mais amplo
né, do que fazer o trabalho, e demorou muito até que os professores, eles mesmos se adaptassem, se readaptassem, criassem um programa um pouco que interessante, conseguissem passar o conteúdo online para os alunos. Então, acho que é muita coisa que a gente tem para lidar. E a reabertura das escolas, ela se torna urgente também por conta da questão de saúde mental, né? Se tornou, assim, uma prioridade a questão da saúde mental durante a pandemia, e eu acredito, eu, Estela, acompanhando tudo que acompanhei durante o ano, gente, eu acredito que vai ser o ano em que vamos precisar olhar para a questão da saúde mental com muita seriedade, aliás, a Escola de Paz vem para ajudar os pais como lidar com tudo isso de todos os lados. Tecnologia, redes sociais, comunicação. A comunicação se tornou mais violenta do que já era, a escutatória. Então, assim, a gente tem muitos pontos envolvendo a reabertura das escolas, que também é uma questão que toca as famílias de todo o Brasil. Caio Cunha, os alunos tiveram que se adaptar, né, do presencial para o online, agora é a volta. Pode ser que demore também para engatar as marchas aí, para voltar a ser como era antes, né? Então, pode ser que tenha um outro tipo de abordagem necessária em sala de aula com esses alunos nessa retomada, não? Eu acho que o digital é um caminho sem volta. Então, eu acho que as empresas e as escolas, elas estão começando a ver que elas têm que começar a se adaptar, como vocês já comentaram. Ainda tem um momento de transição muito forte que tem que ser caminhado, o lado da educação, também o lado da capacitação. Se você olhar o número de pessoas e famílias que têm capacidade de poder botar um computador com internet de qualidade em casa, para que os filhos possam usar, é muito limitado, né, para o Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que caminhar de um passo de cada vez. Então, como nós até recomendamos muito para as empresas que não estão no digital, que elas têm que começar devagar, elas não podem, de repente, mudar completamente. E como na família, né, como a própria Estela mencionou, os pais têm que estar conscientes, eles têm que estar contribuindo para que o filho vá seguir esse caminho. Nas empresas é a mesma coisa. Se você não tem uma diretoria que está consciente e está ajudando para educar todos os funcionários e adaptar as características e as necessidades, porque a internet é muito ampla também, aonde que você vai navegar, aonde que você vai deixar seu filho estar fazendo uma comunicação no digital, com quem que ele está falando, como que ele está se comunicando. Então, a educação tem que ser em todos os lados, eu diria, não só para os filhos, os alunos, mas também para as famílias, os pais e as empresas todas. Você falou, me chamou a atenção, você falou um passo de cada vez. Um passo de cada vez significa planejamento. Agora, quando nós somos pegos no contrapé, que foi o caso da pandemia, ninguém esperava e ninguém imaginava o que poderia acontecer e tudo mudou de uma hora para outra, saiu do presencial para o online, quer dizer, isso acaba também, evidentemente, abrindo espaço para muitos acertos que a gente verificou, mas também para muitos erros, visto a falta de planejamento. Sim, Como é que a gente verdade, lida para a correção disso? O digital tem um grande valor, que tudo é mensurável. Então, tudo que nós estamos fazendo, você está navegando, você está na internet, tudo isso é registrado. Então, você sabe onde a pessoa está entrando, onde ela está mudando. Então, por ser mensurável, você pode aprender muito rápido. Então, o digital você planeja, mas de uma maneira não tão, vou dizer, tradicional como era antigamente, que você fazia todo um planejamento no meio do ano, no final do ano para o ano seguinte, fazia projeções 2, 3 anos. Então, você hoje faz com o digital, você desenvolve uma visão, um objetivo e você testa. Você aplica, vê os resultados. Está servindo? Se está servindo, continue e vai aprimorando. Se não está, então desvia e muda o caminho. Esse é um grande valor do digital, que eu acho. Alfredo, e aí no Maranhão, eu não sei se é a sua realidade, se você vai para o estado aí com mais frequência, qual que é a situação dos alunos num dos estados com uma das maiores dificuldades nessa área em todo o Brasil, né? Bem,
não sou do Maranhão, mas eu não moro aqui há muito tempo, mas o que eu percebo é que as instituições particulares, elas voltaram no Maranhão, ah, depois do meio do ano em diante, e com modelos diferentes, parte presencial, outra parte online, e eu penso que a gente deve criar possibilidade de liberdade, né? Nos Estados Unidos, as escolas tiveram mais liberdade e não foi uma determinação normalmente estadual e muito menos federal. Então, as determinações vieram mais locais, dos que a gente chama dos counties, e esses counties que organizam grupos de escolas, eles possibilitaram que a escola pudesse decidir se ela queria voltar blended, e blended, como aquela escola quer voltar blended, quais os termos, se ela quer voltar presencial, em quais termos, e se ela quer ficar via internet. Eu acho que esse momento de 2020, ele foi muito importante para a gente ampliar e começar a abrir as portas para mais possibilidades. O Lucas comentou sobre a questão do EAD, então existia no Brasil, no ensino superior, um modelo bem parecido de EAD na maioria das instituições. Já nos Estados Unidos nós temos vários modelos diferentes, por exemplo, o que a Ambra pratica há 10 anos, é um modelo de ensino online que a gente chama de ensino independentemente de distância, porque o nosso objetivo é eliminar a relevância da localidade do estudante. Não importa para a Ambra se o estudante está em São Paulo, em Santos ou no Maranhão. Esse estudante ele vai ter um contato e vai receber um feedback 1 a 1, numa turma de normalmente menos de 20 alunos, via internet, de um professor que pode estar em Brasília, pode estar em Miami, pode estar em Orlando, em São Paulo. Então, a gente usa a internet para tornar a distância irrelevante. E esse é um modelo que acontece em outras instituições nos Estados Unidos, e tem também instituições nos Estados Unidos que usam a internet para criar aquela sala de aula, eu chamo de sala de aula no Maracanã. Então, eu coloco 200 professores, 200 alunos para um professor, e aí, com isso, eu vou destruir a qualidade da educação, porque ela vai ser tão boa quanto for o contato entre professor e aluno. E para o setor público, essa mudança, como é que deve ser o planejamento? O Brasil é muito amplo, são 27 estados com realidades diferentes umas das outras. Como é que o setor público está abraçando isso tudo? Setor público, eu diria que tem outros desafios, Mauro. Pensa no seguinte, na instituição de ensino privada, na Ambra, por exemplo, nós não temos o desafio de como as pessoas chegam no nosso campo virtual. A gente fala, olha, você chega no nosso campo virtual em 2 segundos, mas você tem que ter computador, você tem que ter uma internet numa determinada velocidade. Então, há 10 anos, quando nós começamos, tinha algumas pessoas que queriam estudar conosco e na cidade daquela pessoa não permitiu acesso. Por exemplo, na cidade que eu nasci, que era São João dos Patos, Maranhão, há 10 anos, quando nós começamos, não tinha internet para alguém estudar na Ambra. Posteriormente, uns 5 anos depois que a gente começou, a internet lá já possibilitava isso. Já o governo ele não pode se dar a esse luxo de dizer assim, na escola pública o estudante tem que ter o acesso. Não, eu penso que o governo tem que ter uma lógica invertida. Da mesma forma que o governo ele é responsável por prover acesso de transporte ao estudante para levar para a escola presencial em muitas localidades, eu entendo que esse acesso de transporte ele é hoje o acesso de como levar a escola para a casa do estudante. Então, o governo tem que encontrar soluções para resolver o problema de equipamento e de internet do estudante. Não é simples, não é fácil, cada um tem a sua realidade, mas eu penso que, sabendo que esse é um problema e é uma responsabilidade do poder público, começa a ficar mais objetivo o que a gente tem que fazer. Seu olhar, Lucas, sobre o poder público nisso? O meu ponto de vista é que o poder público possa trazer toda a atenção para a educação. Tudo que foi falado aqui brilhantemente, né, pelos convidados, apresenta também como um processo. Mas eu sempre falo que a educação não é o melhor caminho, ela é o único caminho. Então, esse despertar, seja dos pais enquanto responsáveis, seja dos alunos, seja da educação, professores, gestores, eu convidaria todos nós, pós-pandemia ou durante a pandemia que nós estamos, a trazer a educação como foco. Porque quando nós aumentarmos ainda mais o interesse, um olhar mais pleno para a educação, a gente começa a encontrar mais mecanismo para que ela aconteça. Então, assim, às vezes o aluno que não tem a internet, por exemplo, em casa, ele pode ter um resultado e aquele que tem também internet não vai estar comprometido com aquilo. Então, talvez seja um ponto de vista que eu tenho trazido nas minhas palestras, nas minhas aulas, vamos olhar para a educação.
querer a educação, desejar que a educação seja a nossa única saída, inclusive para todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, como Estela falou brilhantemente sobre a questão mental, como vai ficar a nossa saúde mental após isso. O mundo havia mudado. Só que nós não tínhamos percebido isso em tanta clareza. Como, por exemplo, dificilmente poucas coisas foram inventadas na pandemia. Só que nós fomos provocados a adaptar à educação digital que já existia, como ele falou nos Estados Unidos, brilhantemente, tem esse exemplo lá. Então, como seria, durante toda essa trajetória que nós estamos enfrentando, trazer como foco na nossa discussão em todos os setores políticos e públicos, a educação como a nossa única saída para o mundo? Posso dar uma parte aqui, acho que sim. Só complementando, eu acredito que realmente a pandemia trouxe essa obrigação de todos olharem para a educação, porque os pais, a participação dos pais na vida escolar dos filhos sempre foi muito pífia, né? Sejamos sinceros aqui. Então, você faz uma reunião de escola, quantos pais eles vão para a reunião? Pai, nem vou falar, né? Assim, se vai a mãe e olhe lá. Então, os pais foram obrigados a lidarem com a educação escolar dos filhos de uma forma como nunca. Então, de repente, se tornou um tema relevante, geral, porque antes se discutia educação no âmbito político, numa linguagem que os pais nem participavam, não fazia parte da realidade da vida dos pais a discussão sobre educação, né? Nem em casa, nem escolar, e eu acho que a pandemia trouxe isso. Os pais tiveram que se envolver com a vida escolar dos filhos e entenderam o papel da educação na sociedade. E do professor, eu falo que agora os professores viraram heróis, né, gente? Porque as mães reclamando aí nas redes, eu não sou professora, eu não sei dar... Pois é, então valorize o professor do seu filho. Agora, já que você falou do professor, e aqueles professores que também têm dificuldade na adaptação para o mundo online? É para mim a pergunta? Sim. Para mim a pergunta? Sim, para você. Eu vou falar assim, da minha própria experiência, né? Meus filhos tiveram aulas com todos os professores online. E tinham aqueles que tinham mais facilidade, né, de introduzir essa linguagem de uma forma interessante, e outros que desapareceram, né? Foram engolidos. Até porque, gente, eu lembro que professor também é gente. Então, aquele professor que está isolado na pandemia dentro de casa, também tem sua esposa, muitas vezes um pai doente, uma mãe doente, e assim, tudo se misturou, né? Então, se exigiu do professor uma revolução na abordagem profissional dele, ativamente, da noite para o dia, e ele tinha ainda que lidar com as mudanças internas dele, né? Então, eu acredito que o professor foi uma das categorias mais abaladas durante a pandemia. Ele virou o foco de tudo, né? Ele foi julgado, ele foi cobrado, e todas as palestras que eu dei para todo o Brasil, para professores, foram palestras assim de realmente reconstruir a autoestima daquele professor, a autoconfiança, fortalecer aquele professor que saiu muito machucado de todo esse processo, né? Exatamente como a educação não caminhava para a tecnologia, assim, estava a passos muito curtos, isso teve um impacto muito grande, porque esses professores tiveram que tirar um atraso, gente, de um século, vamos dizer assim, né? Então, eu realmente me solidarizo com a categoria, não está sendo fácil para eles, para os pais, para os alunos, e acho que a gente entra num ano de soluções. Tudo que for trazido agora em termos de soluções vai ser muito bem-vindo. Acho que a discussão já foi feita e acho que agora o momento é de soluções, como vamos solucionar tudo isso. Agora, Alfredo, com vacina ou sem vacina, isso não altera o plano de investimentos de ensino à distância no Brasil? Bem, eu penso que a educação à distância, a Estela colocou, vinha crescendo devagar, vamos dizer, a tecnologia mudando a educação de forma
devagar, mas ela já é mudando gradualmente. A gente olhava, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano 2017, 2018, 25% das pessoas faziam cursos de pós-graduação, e aqui pode causar um estranhamento para nós brasileiros, estou falando de curso de mestrado e doutorado, 25% deles estudavam via internet. Quando a gente olha agora para o período nos Estados Unidos que começou em setembro, nós tivemos uma redução de 560 mil matrículas em cursos de graduação e um aumento de 100 mil matrículas em cursos de pós-graduação, principalmente mestrados e doutorados. E quando a gente olha para as instituições de ensino, falando aqui um pouco parecidas com a AMBRA, que são instituições de pós-graduação via internet, essas instituições tiveram um crescimento de 12% no número de estudantes nesse período letivo no segundo semestre de 2020. Então, eu penso que está tendo uma mudança, e o que eu acredito, do ponto de vista de ensino como um todo, é que nesse ano de 2021, nós ainda não teremos um ensino como era em 2019. Eu acho que mesmo lá na frente, vamos falar de 2022, se puder voltar tudo integralmente presencial, eu acho que vai voltar um pouco diferente, vai voltar melhor, vai voltar com pitadas e com muita característica de tecnologia, mas ao longo desse ano de 2020, a gente já viu, o MEC já editou uma regulamentação no final do ano, dizendo que cabe a cada cidade observar as normas sanitárias e a localidade dela para determinar a possibilidade de retorno, mas que ao longo desse ano 2021 pode ser feito tudo via internet. E eu acho que neste ano nós ainda teremos ensino pouco presencial e mais um ensino via internet. Você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Fazendo uma pausa agora aqui no assunto educação, nós vamos falar um pouquinho de economia. Eu recebo agora o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Daniel, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo. E você e os demais colegas? Aqui todos bem, todos bem. Feliz ano novo, é o nosso primeiro contato aqui em 2021. Que tudo corra muito bem. Amém. Daniel, é o seguinte, ontem fomos surpreendidos, né, pela notícia do encerramento das atividades da Ford no Brasil. As fábricas serão fechadas, tem um planejamento para isso acontecer, mais de 6 mil funcionários, a gente precisa ver ainda qual vai ser o destino deles, mas a gente precisa repercutir o que está acontecendo. Essa saída da Ford representa um receio com elevado custo do Brasil. A Ford fala em replanejamento global, a gente ouviu o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, falar em falta de credibilidade da economia brasileira. É tudo isso, ou é de tudo um pouco ou não? Então, tem o custo Brasil aí, especialmente, né? Não, com certeza, né? Porque o principal fator é que, infelizmente, o nosso país ele não dá condições de desenvolvimento da atividade econômica de forma que você consiga fazer uma previsão futura, ou seja, você não tem o que no jurídico se chama de segurança jurídica, você não tem um ambiente que te dê segurança e você não tem condições econômicas para você desenvolver a tua atividade. Logicamente que a crise, ela gerou esse efeito muito forte de forma mundial e que isso vai levar mais ou menos, né, os modelos econométricos que eu tenho visto, você vê uma demora de mais ou menos 3 a 4 anos para esse choque ele se dissipar de forma completa. Logicamente que cada mês que nós avançamos, o sentimento do choque ele é menor. Logicamente que nenhuma empresa vai ficar num país, né, em que tem uma economia fechada com um ambiente econômico muito ruim. Logicamente que a decisão estratégica do ponto de vista da Ford, né, pensando na perenidade, ou seja, na permanência da Ford ao longo do tempo, foi a melhor tomada de decisão possível, uma vez que o país não dá condições. É uma pena analisando a condição interna, né, como brasileiro ou como consumidor / contribuinte, porque você vai ter aí mais de 5 mil desempregados, o que
vai afetar esse consumo e esse desenvolvimento da economia que deveria ser forte nos próximos meses, né? É uma pena, e a repercussão que passa para o mundo, que até o Rodrigo Maia comentou, é uma realidade que somente reforça a descredibilidade do Brasil e o forte custo Brasil, porque o legislativo ele ainda não aprovou ao menos a reforma administrativa, e você encerrou o ano com a dívida na casa dos 91%, 94% do PIB, né? O que é muito alto, né? Então isso prejudica muito a leitura do futuro para quem tem uma atividade econômica num país como esse. E a gente tem que ficar numa torcida. Essa foi o que eu destaquei aqui, né? Fomos todos pegos de surpresa. Já tinha acontecido em dezembro, né? Um fechamento de uma unidade da Mercedes-Benz no Brasil, né? Então, uma notícia atrás da outra vai trazendo alguma preocupação. Agora, o que o governo federal, Daniel, tem que fazer ou deveria fazer para sinalizar uma mudança do quadro econômico? Então, ele deveria, né, dar início às reformas estruturantes que são propostas do governo do ministro Paulo Guedes desde o começo, né? Ele apresentou 19 propostas de mudança de reforma estrutural, só foram aprovadas 3, o que deixa claro, né, que durante o governo do atual presidente você tem um engessamento das reformas fundamentais que vão alterar a estrutura. Por quê? Se você aprova, vou falar da reforma tributária, ainda que de uma forma bem reduzida, ainda que essa reforma seja sutil, a mensagem que passa é que o país está preocupado com o alto endividamento que possui e que tenta tratar isso durante o tempo. Eu não sei se você acompanhou, mas o Brasil deixou de pagar agora a parcela para manter o BRICS, né? Então a gente perdeu dos 20% que teria, perdeu para 17%. Isso já é mal visto, né? E ainda com o ambiente interno caótico do jeito que está, na minha percepção, se você aprovasse a reforma administrativa em primeiro ponto, que seria fundamental para você pensar na tributária, você já teria uma perspectiva muito melhor, uma expectativa de futuro melhor do que se tem hoje. Daniel Matos, o Brasil está realmente quebrado, como disse o presidente Bolsonaro na semana passada? Então, o comunicado foi assertivo, mas não é uma fala que você espera de um presidente, do chefe do executivo, né? O que deveria ter dito é que o Brasil enfrenta um momento caótico, assim como o mundo, né? O que é afetado, né? Qual é o grande problema? Se você analisa economicamente o que os países fizeram nesse período de crise, boa parte dos países, sim, se endividaram para permitir o desenvolvimento da atividade econômica, o que até então é perfeito. Entretanto, o Brasil ele já tem um histórico que a gente passou do impeachment da Dilma, a gente já sofreu isso, a gente estava retomando, e aí vem a Covid. Então, assim, a sensação que tem, até alguns economistas usam essa expressão, que o Brasil ele faz um voo de galinha, né? Ele nunca consegue emplacar um voo, porque toda hora acontece um evento interno ou externo que impacta a economia, e você não consegue esse solavanco de crescimento. E, infelizmente, né, e é uma infelicidade, todo esse endividamento que o Brasil fez, isso vai ser descontado ao longo do tempo, a inflação, entre outros encargos, que é o que a gente está vendo agora no começo do ano, que você tem uma inflação de insumo em que as empresas não têm acesso a determinados insumos, o que está impedindo o desenvolvimento da atividade econômica. Em alguns setores você tem consumo, outros não. Você já registrou agora em novembro e dezembro uma queda do varejo, o que isso é muito ruim, né? Isso reafirma que as famílias estão realizando o que se chama de poupança precaucional, guardando porque não tem noção do horizonte. Bem rapidinho, Daniel, porque hoje pela manhã saiu o índice de inflação de 2020, chegamos a 4,52, acima do centro da meta. O governo, o Banco Central tem como alternativa sempre a elevação das taxas de juros para conter a inflação, só que essa inflação tem aí um grande componente dos alimentos, mas não é uma inflação por consumo, de fato. Nós estamos num crescimento... Não estamos com crescimento, né? Estamos numa recessão. Então, que ferramentas o governo teria para baixar a inflação no ano que vem que não fosse alta de juros? Pois é.
o Brasil ele é acostumado a controlar a inflação com taxa de juros. Com o governo novo, a gente alterou essa medida, a gente tirou aquela que a gente chamava de âncora cambial. Hoje o câmbio ele fica um pouco mais livre, né? Então, a medida mais vamos lá assim, mais apropriada em termos econômicos seria você estimular o desenvolvimento da atividade da iniciativa privada para que haja esse incentivo ao consumo, né? Porque tudo bem, a taxa de juros está baixa, ela estimula o consumo de uma certa forma, porque ela penaliza você poupar o dinheiro, ela também estimula o desenvolvimento e investimento. Né? Então, no meu ponto de vista, se você consegue dar condições de melhora do negócio e estímulos ao consumo, essa máquina ela começa a se movimentar de forma gradual, sem a necessidade de você intervir necessariamente na taxa de juros. Lógico que existem previsões para que até o final do ano o Copom chegue à taxa de juros a 3%, mas isso só seria possível se você tivesse um crescimento acompanhando. Senão você cai no que é chamado em economia como armadilha de liquidez, aí isso gera um efeito muito ruim interno, né? Muito bem. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Obrigado pelas orientações, pelas informações na área da economia. A gente se encontra em outra oportunidade. Ok, agradeço, Mauro. Feliz 2021 e uma boa tarde aos colegas. Até. Feliz 2021. Um abraço, Daniel. Bom, Obrigado, a gente vai Daniel. seguir por aqui. Antes do nosso próximo tema, quem está com a gente hoje na mesa do som é o Fabiano Souza. Eu vou pedir para o Fabiano fazer um intervalo aqui para a gente. Uma mensagem do governo do Estado de São Paulo. A gente volta rapidinho, em 30 segundos. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Deixa eu pegar aqui e abrir o nosso próximo tema. Vamos lá, minha gente. Estela, com você. Muita tela para abrir aqui no computador, tudo junto e misturado. Vamos lá. A percepção da necessidade de melhorias nos relacionamentos familiares, evidenciadas pelo isolamento social por conta da pandemia, trouxe a Estela Zulay a ideia da criação de uma escola parental, a Escola de Pais XD, que será a primeira do tipo no país, no formato presencial e online, com diversos cursos, palestras e também workshops. Um empreendimento que deve iniciar as atividades em fevereiro, tem o objetivo de auxiliar os pais nas decisões que mais impactam na construção do caráter e no destino de seus filhos. Bom, Estela, o que é a Escola de Educação Parental? Vamos lá. Como eu falei na minha última fala, 2021 tem que ser um ano de soluções. E sentindo todas as dores, como profissional, como mãe, eu percebi que existe um preconceito muito grande por parte dos pais em buscarem ajuda, orientação profissional, né? Então, buscar um auxílio terapêutico, buscar realmente ajuda na educação dos filhos. Eu sempre levanto essa bandeira de que todos nós nos esforçamos muito para sermos bons profissionais, né? Escolhemos uma carreira, a gente vai lá, estuda 4 anos, 5 anos numa faculdade, faz cursos extensivos, faz pós-graduação, vai para o mercado de trabalho, né? O quanto a gente não investe na nossa construção profissional. E ser pai e mãe hoje em dia exige muito mais do que intuição, gente. É preciso conhecimento, é preciso sabedoria, é preciso ferramentas. A gente está lidando aí com desafios nunca vistos antes, que a tecnologia, a internet trouxe para a gente, né? Então, vem aí uma geração bem complexa e pais muito perdidos, muito reclamantes, né? Eles reclamam muito e pouca busca por solução, porque existe esse preconceito de ir atrás de uma psicóloga ou um psiquiatra ou, enfim, a psicopedagoga da escola. Então, os pais entraram em embates com escolas também, essa comunicação ficou muito prejudicada, falta de empatia. Então, eu juntei tudo isso aí e falei, vamos abrir uma escola de paz.
Vamos fazer o contrário, vamos fazer que seja um ambiente cool, gostoso, leve. Então, os pais não são problemáticos, ou os filhos não são problemáticos porque eles estão indo buscar uma ajuda ou aprender mais sobre como lidar com aquela situação. Né? A escola de pais traz essa possibilidade psicológica dos pais buscarem uma ajuda, conhecerem mais ferramentas, sem ter aquele estigma, né, de que você vai buscar uma ajuda profissional porque você é problemático ou porque o seu filho é problemático. Então, assim surgiu a Escola de Pais. Eu juntei um time de 8 profissionais da melhor qualidade. Temos uma psiquiatra, uma psicóloga, uma psicopedagoga que é diretora de escola, temos uma economista, temos uma pessoa que trabalha com inovação e tecnologia, temos também uma pessoa que trabalha com disciplina positiva, temos a terapeuta, a psiquiatra, eu como... enfim, eu estou lá com o meu curso de comunicação, né? Que essa é a minha especialidade. E nós criamos 8 cursos onde os pais vão se matricular, cada um escolhendo a sua maior dificuldade. Então, tem um curso sobre como lidar com a tecnologia com os filhos em casa, como lidar com as crianças pequenas, de 0 a 3 anos, por limites, lidar com aquele choro, né? Pôr a criança para dormir na pandemia foi um desafio muito grande. E nós criamos num formato de escola mesmo, é a primeira no Brasil, onde nós vamos ter o presencial e online, ao vivo, simultaneamente. Então, pais do Brasil todo vão poder assistir esses cursos ao vivo e participar, porque hoje existe uma oferta muito grande de cursos gravados, né? E aqui não, aqui vai ter o olho no olho, é como se o pai estivesse realmente ali presente. Cursos rápidos, porque os pais não têm paciência, nem tempo. Então, cursos de 4 módulos, 2 módulos por semana, 2 horas, quer dizer, são 4 horas de cada curso, onde eles vão ter uma base e vão poder ter essa abertura de buscarem amanhã esses profissionais individualmente para tratar de questões que são mais diretas às necessidades deles, né? Então, a gente entrou com tudo aí com a Escola de Pais XD, abrimos com uma palestra em fevereiro e os cursos começam a partir de março. Pais de todas as idades? Quem tende a se dar melhor? Os pais mais novos, os pais mais velhos, ou aqueles que não são necessariamente os pais, mas são os responsáveis pela criação e pela educação daqueles que estão sob a tutela deles? Eu falo que o nosso cliente é aquele que ainda nem é pai, né? O ideal é você aprender tudo isso antes de ser pai, né? Não descobrir aí no meio do caminho, né? Mas, enfim, não é uma realidade, né? A gente é pai e mãe para o resto da vida dos nossos filhos, né? Meu avô, meu pai, eles até hoje me dão bronca, até hoje me aconselham, então eu acho que todos os pais são o nosso público, mas sem dúvida, hoje o pai do adolescente, ele sofre demais, né? O adolescente do século XXI, ele tem muitas questões, né? E os pais do século XXI têm outras tantas questões. Então, eu acredito que o público maior que a gente vai atingir é o pai de pré-adolescente, adolescente, e aqueles que já vão olhar o que está acontecendo na casa dos outros e falar, não quero passar por isso, é melhor aprender agora enquanto meu filho está engatinhando, né? Mas a verdade é que as pessoas só buscam ajuda quando elas sentem dor, né? Então, depende da dor de cada pai aí. Se o pai tem um bebê que não dorme a noite inteira, nós temos hoje, vamos ter uma terapeuta dando um curso, uma psicóloga especialista em sono infantil. Já pensou nessa pandemia teu filho dormir bem a noite inteira? Ajuda bastante, né? Então, é para pais de 18 a 100 anos. Você falou do adolescente do século XXI, tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas nessa sociedade da informação que vivemos, também temos muitas respostas, não é? É verdade, mas o Dr. Google, ele é bom e ruim, né? Porque os pais que têm mais consciência, mais conhecimento e sabem como buscar respostas e aonde buscar respostas, com certeza eles têm aí uma vantagem. O fato é que, às vezes, existe muita confusão nas redes sociais, né? Muita gente querendo se vender, muita gente fazendo vídeos muito básicos, né? Sem realmente um conteúdo, sem aquela responsabilidade. Então, esse mundo de respostas que a gente encontra no ambiente digital, ele é perigoso, tem que tomar cuidado. Mas as pessoas que têm consciência e responsabilidade, com certeza, a tecnologia
tecnologia pode ajudar bastante a encontrar muitas respostas boas e positivas. Estela Zulay, esse modelo da escola de pais é um protagonismo seu, protagonismo da sua equipe, ou você se inspirou em algum modelo que você já tenha, que já exista e você trouxe? Não, me inspirei na minha pele, sentindo na pele aí, nos grupos de mães dos meus filhos, palestrando por todo o Brasil durante o ano passado. Não existe esse modelo exatamente assim não existe, eu não vi, não encontrei. Existem sim escolas de pais em Portugal, na Inglaterra, mas ainda em outro formato, são profissionais únicos, né? Então, uma psicóloga que decidiu dar um apoio para pais, ou escolas que criaram dentro da escola, uma escola para pais, mas assim, ainda muito fraco. Eu acredito que é um movimento que precisa crescer, então nós estamos fazendo assim um grande investimento, unindo muitos esforços para poder oferecer um leque de opções que seja atraente, num formato atraente, e que isso traga resultados. Eu sou uma pessoa que busca muito resultados. Eu acho que não adianta a gente fazer nada se aquilo não é eficiente, né? Não estamos aqui para perder tempo, são os principais recursos, tempo, energia e dinheiro, né? Então, eu acredito que com esse olhar objetivo, esse formato, sim, tem grandes chances de ajudar bastante gente. Esse é o principal objetivo da Escola de Pais. Eu acho que com uma família saudável, a sociedade se torna mais saudável, né? A saúde começa dentro de casa, na educação que se dá para os filhos. E, pensando nisso, nós temos 3 projetos. A Escola de Pais nesse formato que eu falei, a Escola de Pais para escolas, então a escola vai oferecer a Escola de Pais para os pais da escola, e temos o 3º modelo, que é a Escola de Pais nas empresas. Então, aquele funcionário que chega na empresa, o filho não dormiu a noite toda, brigou com o adolescente, filho na noite, no dia anterior, ele produz menos, ele desempenha de uma maneira mais pífia. E a empresa poder oferecer essa saúde familiar para o funcionário dele vai ser muito importante. Então, nós criamos já a Escola de Pais pensando em todos esses ambientes, a escola, a empresa e a família, todo mundo junto. Eu acredito que assim a educação ela vai causar um impacto muito positivo nas futuras gerações. Meio-dia e 46, este é o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. E por falar em redes sociais, o Caio Cunha, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo isso teve um crescimento de 40% durante a pandemia e mesmo assim muitas empresas continuam invisíveis no ambiente digital e seus empresários, independentemente do tamanho da organização, não sabem por onde começar a solucionar o problema. O que acontece, Caio, que todo mundo com a tecnologia na mão, WhatsApp, Facebook e Instagram são ferramentas gratuitas, fácil acesso, e o empresário, em parte, né, o empresariado, em parte, não conseguindo usar essas ferramentas para divulgação, para elaboração dos seus negócios. O digital parece uma coisa muito simples, que ela está muito à mão, disponível, você menciona vários. Então, a gente olha para isso como sendo uma coisa que é banal, é só chegar e usar. Só que isso não gera resultado. As empresas, muitas tentaram, estão usando, mas não conseguem gerar resultado, então dizem, para que eu estou indo? Para que eu estou usando isso? E acabam adiando e postergando. Hoje já se provou que não tem caminho, como eu falei. Então, eu olho, nós temos até um desenho que a gente mostra o mundo digital como sendo um mapa do metrô, onde cada linha é um caminho no digital onde você pode se movimentar e se comunicar com o teu público. Então, você tem que saber qual é o local por onde teu público está navegando. Eu comparo muito esse mapa do metrô como com o corpo humano, onde eu digo assim, o corpo humano, você tem que ter o coração que vai impulsionar e bater para que o sangue vá circular pelas veias todas do corpo. Aí você pode andar, caminhar, teu cérebro vai funcionar, você pode trabalhar as coisas com sua mão. Então, se você não tiver o digital funcionando de uma forma similar, onde o coração atua como sendo o site de uma empresa e ela tem que impulsionar conteúdo, ela tem que impulsionar valor que vai transmitir pelas veias do sangue, que são os caminhos digitais que você falou, o WhatsApp, o LinkedIn, o Facebook. Então, você tem que saber
qual é esse caminho onde o teu público-alvo está navegando e onde você tem que navegar. E o que é importante é que hoje está provado que você, como empresa ou como educador, você tem que estar lá onde o teu público vai estar antes dele decidir alguma coisa. Então, por exemplo, o público hoje navega no digital mais de 60% do tempo de uma caminhada, como a gente chama, sozinho, pesquisando, sondando, conversando, aprendendo. Como até a Estela falou, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar navegando nos lugares errados, com as pessoas erradas. Então, você tem que saber onde teu público está navegando, porque quando ele for tomar uma decisão e quiser procurar uma empresa, quiser procurar um serviço, algum objetivo, ele vai procurar aquilo que ele ouviu e identificou durante esses 60% do tempo que ele navegou sozinho. Então, você como empresa tem que estar se comunicando com o teu público-alvo durante todo esse tempo. Eu quero abordar ainda um pouco mais com você essa questão do navegar por lugares errados e conversar com pessoas erradas. Já já a gente volta nesse aspecto, Caio. Vamos aqui para mais um intervalo. Fabiano Souza vai ajudar a gente. Em 30 segundinhos a gente volta com a sequência dessa edição do programa Gente que Fala. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Faltando 9 minutos para 1, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Caio, voltando com você, aquele aspecto de que muita gente navega por lugares errados na internet, conversa com pessoas erradas e aí os negócios não avançam. Tem também esse lado que muita gente acha que internet, você está na rede social e acha que a internet, acha que a rede social é a internet. A internet tem muito mais do que rede social. Acho que é esse o erro, né? Com certeza. A rede social é muito bom para você comunicar e, como eu te disse, como falei antes, se tornar conhecido durante o período de navegação, nesse período, enquanto o consumidor está avaliando. Agora, você tem caminhos diferentes que você tem que escolher dependendo do teu objetivo. A gente fala muito que é como se fosse um funil, onde você tem que identificar um público, começar a se comunicar com ele e atrair ele para que ele desça ao longo desse funil até que ele esteja no momento de tomar uma decisão e comprar um produto, ou exercer uma opção, ou decidir um serviço, alguma coisa. Então, você, como empresa, você tem que estar se comunicando ao longo desse tempo. E educando ele. O público não está mais, como eu falei, ele não está lá pronto só para ouvir propaganda e publicidade. Ele está lá para conhecer, para conversar, para aprender. Então, você tem que identificar a necessidade e o estilo do teu público-alvo, que a gente chama de definir sua persona, e comunicar com ele da maneira que ele mais interessa, para que ele comece a sentir a necessidade que pode ser atendida através do seu conhecimento, todo o seu compartilhamento de informação, etc. Então, as empresas elas têm que ter todo um planejamento para poder ter resultado. Agora, um ponto que eu queria comentar, voltando um pouco no início da conversa, quando nós falamos muito, né, das empresas, do público, da necessidade, das famílias, dos pais que não conseguem educar os filhos, o digital serviu essa complexidade digital que a gente está vivendo, serviu para as empresas aprenderem muito
coisas como que a Stella até mencionou, onde a importância é você dar atenção para a família do teu funcionário, para que ele possa estar dando atenção à família enquanto a empresa está funcionando. Então, hoje, as empresas viram que não há mais um problema, uma dificuldade pelo fato do funcionário ter mais flexibilidade, poder trabalhar em casa, poder dividir o tempo dele, quanto tempo que ele vai dar para a empresa e quanto tempo que ele vai dar para os filhos em casa, e ter horários mais flexíveis. Então, eu conheço empresas e nossos funcionários mesmos hoje estão todos trabalhando de casa, e eles têm uma flexibilidade muito ampla e ninguém viu a dificuldade ou uma performance pior da empresa por causa disso. Então, Pessoal, eu acho que é um aprendizado muito forte. Legal. Pessoal, faltando 6 minutos para perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade, porque tem pergunta para todos e a gente não tem muito tempo não, tá? Lilian Fernandes pelo Instagram com a gente, pergunta para o Lucas, como é que anda na prática a chamada Educação 4.0, Lucas? Ela anda em desenvolvimento, né? Tudo que se fala em 4.0 é falar de atualidade, né? Liderança 4.0, gestão 4.0, como aplicar isso. Eu acho que a Stella falou brilhantemente sobre isso, o quanto que a pandemia força a gente a olhar para o presente. A educação tem o que eu chamo de síndrome da minha época. A maioria de nós, professores, em algum momento dizemos assim, na minha época não era assim. E esses adolescentes que chegam, essa geração agora, atual, elas não querem saber da nossa época, querem saber o que está acontecendo agora. Então, essa geração, essa educação 4.0, ela está em andamento e a pandemia forçou a gente a enxergar. Síndrome da minha época, jamais. Vamos olhar para o presente, aprender com esses jovens também que nos ensinam muito. No meu tempo era assim, acabou, né? Eu já disse isso. Na minha época, e isso serve até para gestão. Quando eu era diretor dessa escola, eu brinco com minhas palestras, eu falo assim, vamos sair da síndrome da minha época, vamos olhar para o presente. Pelo Facebook com a gente a Gabriela Vieira. Obrigado, Gabriela. Pergunta para o Caio, por que os SACs, os serviços de atendimento ao consumidor das grandes empresas, são tão ruins? Um atendimento eficiente não traria mais lucro às empresas? Excelente pergunta. Esse ponto é excelente, com certeza, porque uma das coisas que nós sempre falamos para o nosso cliente, vocês têm que dar atenção para o teu cliente, você tem que olhar o teu público, o teu consumidor, e se você não valoriza e não prioriza ele, você pode ser um fracasso, porque o digital vai permitir para ele falar mal de você e criticar. Então, o que acontece é que as empresas estão usando de tecnologia para aprender e querendo usar tecnologia muito nova, mas ainda não está preparada, aquelas de os bots de automatização para responder automático, e isso está criando muita insatisfação. Então, você tem que avançar muito nessa tecnologia antes de aplicá-la. Everton Rodrigues com a gente no nosso canal no YouTube, pergunta para você, Alfredo, como um aluno EAD pode se proteger da exploração dos seus dados pelas empresas de tecnologia? Bem breve, Alfredo, por favor. Bem, eu acho que você tem que entender e buscar uma instituição que seja séria, que esteja comprometida com a sua formação. A instituição que é séria e comprometida com a sua formação, ela não vai te explorar. E aí as perguntas são fáceis. Quem são os professores? Esses professores, eles vão me conhecer pelo meu nome? Eu terei espaço para ter contato ao vivo com esses professores e receber feedback desses professores? Qual é o processo de ensino-aprendizagem que essa instituição tem? A instituição que tem isso, ela é uma instituição séria, ela fez o dever de casa dela educacional, e ela vai, obviamente, ter ética e tratar bem dos dados dos estudantes e dos interessados. Juliana Rocha, no Morumbi, zona sul aqui da capital. Stella, ela pergunta o que é que está faltando em termos de comunicação entre as escolas e as famílias para que as aulas online não sobrecarreguem ou enlouqueçam tanto os pais das crianças durante a pandemia. Empatia. Eu acho que os pais, quando falam com a escola, tem que lembrar que o diretor é pai, é mãe, é filho, humanizar um pouco essa relação. E a escola também tentar entender a realidade individual de cada família. Então, empatia é a palavra-chave do negócio. E o Jaime do Jardim Bonfilho, olha, ele está perguntando para todos, mas não vai dar para todos falarem, eu vou dirigir aqui para o Lucas. Lucas, ele quer saber, o Jaime sempre participa aqui com a gente todos os dias, por que o ensino público gera muitos analfabetos virtuais? Bem rapidinho, Lucas. Talvez por uma não priorização da consciência da importância da educação, né? A educação ela é pregada, mas na prática, em alguns pontos, ela precisa avançar. Em alguns moldes, a educação se mantém na mesma estrutura de 1500.
Lucas, você está com a palavra, a sua despedida em 5 segundos. Quero agradecer a todos vocês, aprendi muito com todos aqui, sempre à disposição em nome do Grupo Educacional Favene, uma grande oportunidade de aprendizado, conversar, dialogar, talvez seja a melhor estratégia em tempos atuais. Alfredo Freitas, 5 segundos, sua despedida. Agradeço, foi um prazer conversar com os colegas, desejo a todos um ótimo ano e aqueles que tiverem interesse em mestrado, procurem a Ambra University. Stella Azulay, 5 segundos, sua despedida. Super obrigada pelo compartilhamento aqui de ideias e convido a todos a conhecerem a Escola de Paz XD nas redes sociais, Instagram e Facebook. Estamos juntos em 2021, gente. Muito obrigada. Caio Cunha, você encerra. Bom, agradeço muito, né? Desejo sucesso a todos e que esse ano 2021 seja de muitas vitórias e conquistas. Eu acho que tem tudo para isso. Se alguém quiser saber mais sobre marketing digital e oportunidades do mundo digital, me procure no meu LinkedIn, Caio Cunha. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, por esse debate, por essa conversa. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, na mesa do som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, Pedro Schiavon na pauta e redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.